Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto de natalício de Meixo Sama, do dia 22 de dezembro de 2024, acumulado com o culto mensal de gratidão da Igreja Sekai Komyo-Kyo. Oferendas. Oração de comunicação a Deus. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, perante vós, servidor da Igreja Sekai Komyo-Kyo, Zé de Geral São Gonçalo, em profunda reverência, eleva até vós esta oração. Neste significativo dia, escolhido como mais auspicioso, realizamos este sagrado culto de natalício de Meixo Sama, designado como comemoração provisória da vinda do Messias, no dia 23 de dezembro de 1954, a partir do qual passou-se a ser comemorado todos os anos no dia 23 de dezembro no mundo inteiro. Relembramos respeitosamente aquela ocasião, quando após 2 meses passados desta data, Meixo Sama ascendeu ao mundo divino, em 10 de fevereiro de 1955. Agradecemos a permissão que nos foi dada de podermos conhecer e participar ativamente da obra divina divulgada por nosso mestre Meixo Sama, ao qual viemos nos empenhando na salvação da humanidade, servindo à construção da nova era de luz, vivendo atuante para concretizar esta grande transição da era da noite para a era do dia, que chegou a seu final no seguinte ano de 2021, orientados e conduzidos pelos ensinamentos de Deus. A partir de 2021, quando foi encerrada a Era da Noite, recebemos com alegria e gratidão a nova Era de Luz,
o mundo de Miroco, o mundo da grande luz. Rogamos ao Senhor da Luz, Meixo Sama, que nos aceite e nos permita servir como seus discípulos da luz, neste final dos tempos, que chegou e já é o início do mundo de Deus. Rogamos, Meixo Sama, para que continue nos enviando sua luz divina, cada vez mais intensa, a fim de podermos cumprir a nossa missão. Assim vos pedimos humildemente. Oração Amatsu Norito e oração Zengenzanji. Akamaharaが見つまります。かもろぎかもろみのみこともちてすべみおやかむいざなりのみことつくしのひむかのたち花のおどのあわぎはらみみすぎはらいたもときになりませるはらいどの神たちもろもろのまがことつみげがれを払いたまえ清めたまえと申すことのよしよ天つかみ国つかみやよよろずの神たちともに雨の口こまの耳振り立てて聞こしめせとかしこみもすやうやしくもみるに戦争完全をさすこのどにやもらせたまいおみょう如来と賢治おしみろことかしメシアとならせ大戦三千世界の三毒を熱し往生を清め百千万億一切出場の大願本名助楽英語の十法世界をならしめてご不自の悔いなく福かせだもらすなき弥勒の身を見たも無量無辺の大事に天まらせすごますらいて、主悪女はわらたまり、やしゃゆんじんもげだすなし、上前無心ごとごとく、その心さしよとこるなり、三千素目ごとごとく、戦争の糸国なびかいて、近順治療の末までも皆そろところえざるなし、まさにこれしびりそう世界にて、火曜日がわそらいまい、随天にたらびけば、文化福井とに君人、他大袋すそりたち、一行柄はかつみすす、
Ogani no iraka sansan to hite yuzuko kewa Geni mo tengoku raku donari Ogoku minorite kurani michi Sunadori utakane amegashita Ikitoshi keru moro moro no Eragirigi wa koe koe wa Tsutsura urani michi watari Punito punito no sakai naku Ito kusatachi no mikoshiya Isakai goto no yomito kie Iten shikai kanon no Miroku no mite nitsusae Jinjin no mimuri dakare Ware wada yami no segyo ni mo Myocho tamai shinkaku o Esse shimi wa tomi sakae Wai wa nagaku yakuni Zendo kuko ga sane sase Fukuju kai moyo dai kodoku Tare sase tamai mashimase to Nei nei junjin gesato shu Kifuku hai hai nigi maosu Miroku o mikami Mamori tamae saki hai tamae Miroku o mikami Mamori tamae saki hai tamae Meishu no omikami Mamori tamae saki hai tamae Meishu no mikami Mamori tamae saki hai tamae Kannagara tamachi haemase Kannagara tamachi haemase Salmo de Meishu Sama. Tada hitori Tada hitori Ware tada hitori Suno kami no Yosai obite Yozotsuku unaru Wagamoteru Wagamoteru Hikari no tama wa initsuki ni hirogori yagate sekai o tsutsuman Tengoku wa shikazuki ni kei yo no hito yo
tarite manako hirakeyo. Somente eu fui encarregado pelo Supremo Deus e salvarei o mundo. A bola de luz que possuo cresce ampliando-se com a passagem dos dias e finalmente envolverá o mundo. Homens, vinde a mim, abram os olhos, que o paraíso se aproxima. Não vai ter oração. Oração do reino do céu na terra. Mirokuo, Omikami, Supremo Deus. Mirokuo, Omikami, Supremo Deus. Messias renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva. Hoje orei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Oração para Daikoku Sama. Miroku Daikoku Ten, Mamori Tamae Sakihae Tamae. Miroku Daikoku Ten, Mamori Tamae Sakihae Tamae. Kanagara Tamachi Haemase. Kanagara Tamachi Haemase. Leitura de ensinamento de Meixo Sama. Virá uma época de grande pavor. Acredito, quem quer que seja, ao ver este título, ficará surpreso. Aos membros, talvez nem tanto, mas as pessoas que ouvirem pela primeira vez, certamente se assustarão. Já venho me referindo ao presente assunto há muito tempo em várias oportunidades. Mas como essa época está bem mais próxima, desejo expor de forma mais minuciosa. Naturalmente, a cada dia, a cada mês, a purificação está se intensificando no mundo espiritual. Creio que num futuro bem próximo, as pessoas, sociedades em geral, se verão perdidas. Por isso, recentemente, conjecturando sobre a necessidade de esclarecer sobre o assunto, comecei a escrever um livro sobre a reforma da medicina. Acredito que os fiéis já estão deveras cientes, mas atualmente todas as pessoas possuem toxinas provenientes dos medicamentos em grande quantidade, a ponto de nos deixar assustados. Sinto que quanto mais compreendermos sobre isso,
maior se torna o nosso pavor. Mesmo assim, ao observar a sociedade atual, há muitas pessoas que estão trabalhando ativamente, como se fossem pessoas extremamente saudáveis. Quando observamos superficialmente, não podemos imaginar que está para chegar uma época tão polvorosa. Portanto, creio que não só as pessoas não membros, mas também os membros mais recentes terão dificuldades de acreditar nesse advento. Na realidade, aqueles que aparentam ser mais saudáveis correm riscos, pois possuem grande quantidade de toxinas medicinais fortemente solidificadas. Portanto, com a chegada da referida época, principalmente essas pessoas sofrerão uma purificação geral em decorrência dessas toxinas. Devemos compreender que assim tais pessoas estarão entre aquelas que serão as primeiras atingidas pela referida purificação. Venho afirmando há mais de 20 anos que a origem da doença são as toxinas produzidas pelos remédios. No início, a maioria das pessoas não acreditavam, mas à medida que elas vão se tornando veteranas, a sua convicção sobre isso vai aumentando. O fato de não acreditar é inadmissível, pois desde antigamente, desde tempos dos ancestrais, tem-se dito, e isso torna-se a lógica, que a doença é curada pelo médico e não pelo remédio. Assim, podemos afirmar que existem pessoas que consigam compreender totalmente com apenas uma ou duas explicações. Mas, ultimamente, parece que elas começam a compreender mais rapidamente e significa que houve certa mudança na maneira de ver a nossa igreja. Mas, como afirmei anteriormente, se a purificação se intensifica gradativamente, é natural que o número de pessoas que a compreendem também irá aumentar a mesma proporção. Isto porque, a cada dia, o método de solidificação empregado pela medicina irá perdendo seu efeito. Em contrapartida, como o Diorei é um método de dissolução, o oposto, significa que o tempo se aliará ao Diorei. Dessa forma, o número de doentes aumentará cada vez mais. Surgirão também vários novos tipos de doença e os médicos não saberão mais o que fazer. Eles ficarão, obviamente, num beco sem saída. Os remédios e injeções até agora eram prontamente eficazes, além de passarem a não surtir nenhum efeito, se tornarão o oposto. Portanto, virá uma época de pavor em que o médico puser a mão, a pessoa poderá ter a doença agravada e chegará até perder a vida. Isso começa a acontecer. Tanto o governo, os profissionais e as pessoas em geral compreenderão o verdadeiro sentido da medicina e acabarão por boicotar o tratamento médico, o que se tornará realmente um grande problema. Assim sendo, eles não poderão deixar de respeitar a tese da nossa igreja e ao mesmo tempo dizer: sinto muito por ter acatado aquela ocasião a tese da Igreja Messiânica Mundial como algo e por ter falado mal da mesma, acabando finalmente por desrespeitar. Quando isso acontecer, ninguém desejará perder a vida e todos naturalmente virão em grande número em busca de salvação. Com isso, ocorrerá de uma vez só, como isso acontecerá de uma vez só, não será nada fácil para nós. Mas enquanto as circunstâncias assim o permitirem, poderemos salvá-los. Entretanto, como não poderemos salvar todas as pessoas, as que se afastarem de nós, infelizmente não terão escolha, a não ser arcar com a própria atitude tomada. Há um ensinamento da religião Omoto. Não adianta recorrer a Deus quando chegar o momento decisivo,
pois será tarde demais. Para as que não ouvem com atenção no dia a dia as palavras de Deus, ele não poderá naquele instante dar-lhe a devida atenção, e assim nada poderá ser feito. A devoção de última hora será tarde. São palavras implacáveis, expressas em forma de epigrama. Estão contido nessas afirmações exatamente aquilo que pretendo dizer. Há um outro ensinamento. Dessa vez, o critério é mostrar de forma diferente a existência ou não de Deus neste mundo. Por isso, a quem quer que seja, se compreender que Deus existe, não poderá deixar de capitular. Como são severas palavras, sinto-as penetrarem até os ossos. Há algo que, em geral, as pessoas deixam passar despercebido. Como se trata de outras religiões, sinto-me um tanto receoso, mas como o tempo está próximo e como é para o bem da salvação da humanidade, achei necessário expor. Assim, decidi escrever. Devo dizer que as religiões de nada adiantarão para o juízo final que está se aproximando. Isto porque a maioria dos fundadores das religiões, além de não terem o poder de salvar o mundo, precisam se salvar ante a seus fiéis. Assim, ultimamente, eles terão vindo pedir-me seguidamente a salvação. Baseados nisso, vocês poderão compreender que eles realmente não possuem o poder de salvação. As várias religiões talvez tiveram a função de fazer com que o mundo continuasse a existir até os dias de hoje. Mas já que finalmente estamos numa situação inédita de grande transição, a cultura tradicional terá um destino catastrófico. Também será uma época de retorno de todas as igrejas ao mundo. Assim, todas as religiões formarão um grupo coeso e, centralizadas na nossa igreja, colaborarão não só na salvação do mundo, como também na construção do paraíso terrestre. Há algo mais a esclarecer. No fim, ou a pessoa extingue-se, voltando para a nossa igreja, ou será salva abraçando-a, já que terá que escolher uma dessas duas alternativas. Acho melhor que se decida desde já. Esta será também a tarefa de toda a humanidade num futuro próximo. Por Meixo Sama. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Palavras do Reverendo Roberto Anísio dos Santos. Bom dia a todos. Bom dia. Parabéns pelo natalício de Meisama. Nós temos o privilégio de ter dois Natal. O Natal cristão, que é universal, por nosso país ser cristão, e temos o Natal de Meisama. Temos o Natal de Meisama também para comemorar, né? Então, Meishu Sama nasceu em 1882, no dia 23 de dezembro. Então, é um motivo para se comemorar. Nesse salmo, o ensinamento de hoje foi rigoroso, né? Foi severo, foi bravo, bem, para não ter dúvida. Para não ter dúvida. Quem tem dúvida tem que entender que esse Meisama falou bem rigoroso. Antigamente, eu pensava assim, na nossa religião a gente fala muito de optar por receber jorei, né, quando estiver purificando. Nós, messiânicos, não ficamos doentes. Não ficamos doentes. Só a palavra doença já é negativa. Não se deve falar, estou doente. Você pode estar com a doença que for. Eu não estou doente, eu estou purificando. É a aceitação da limpeza espiritual e física que a gente precisa passar. Todo ser humano precisa passar por isso. Todos nós precisamos passar por isso. Então, nós não ficamos doentes. Jamais. A diferença dos messiânicos para outros religiosos é que outros religiosos não têm a quem recorrer. Eles só podem recorrer à medicina. Único. No próprio ensinamento, o Meisama está dizendo, vai chegar a época que eles nem a medicina vão poder recorrer. E aí vão entrar em pânico. É a época do pavor. No Salmo de Meisama, tem um poema dele, que ele diz assim, primeiro virá o horror, depois o pavor e depois a luz. Essas palavras de Meisama me dão vontade de me esconder embaixo da cama. Eu acho que o horror foi a pandemia. Então, assim, nós ainda vamos passar pelo pavor. E depois vem a luz. Significa o quê? Porque vamos passar, tem que passar pelo horror e pelo pavor para depois vir a luz? Porque precisa purificar. É necessário, carência do ser humano, purificar, limpar. Então a gente precisa entender bem isso, compreender. Esse ano, purificamos bastante, todos nós. Eu também. Mas, calma. Entenda. Eu preciso fazer minha limpeza. Eu preciso limpar meu espírito, limpar meu físico, eliminar toxinas, para poder receber bênção de Deus, receber graça. Ninguém recebe graça sem purificar antes. Não, não. Você vai receber graça, você vai passar perrengue, você vai purificar. Você pode ver pessoas que passavam dificuldades muito grandes na vida e depois mudou. Mas vai ver o que a pessoa passou, porque a pessoa só vê quando a pessoa melhora. A vida está ótima, conquistou muitas coisas, mas vai ver o que ela passou nesse caminho. Se você for ver no Japão hoje, a cidade de Atami é linda, muito bonita. Mas não sabe o que a Atami passou. De bombardeio, ser incendiada, Tóquio também. Então o Japão passou purificação severa, para poder ser o que é hoje. Então, precisamos passar por essas purificações, a qual a humanidade, as pessoas normais, chamam de sofrimento. Mas a gente não... Porque assim, se você não aceita a purificação, você apenas sofre. Você não purifica. Mas aceitar a purificação
você realmente não está sofrendo, você está purificando. Então, certa vez, uma pessoa, membro da igreja antiga, falou para mim assim: eu não aceito purificação. E ela era uma pessoa muito dedicada, servia a obra de Deus com maestria, mas falou para mim: não aceito essa orientação de Meixo Sama de que você tem que aceitar purificar. Eu não aceito isso. O fato da pessoa não aceitar não muda nada, que ela vai purificar do mesmo jeito. Ela vai passar por infortúnios. Né? Outra coisa que acontece muito no nosso meio messiânico é a pessoa ameaçar o outro com o ensinamento. Atacar o outro, usar ensinamento como arma para atacar. Olha, você vai purificar, hein? Não é? Já vi muita gente falar isso. Mas, na verdade, quando ela fala isso, quer dizer o quê? Que purificação é coisa ruim? Você vai purificar, hein? Ou seja, você vai sofrer. Mas quando ela deseja isso para o outro, ela está desejando o bem. Mas ela não tem essa consciência. Ela está desejando como se fosse um mal. Né? Você vai purificar, hein? E eu sempre digo, quando eu estou dando aula: quem não purifica não será salvo. Só será salvo quem purifica. Então precisa purificar. Precisa passar por infortúnio. Precisa passar por doença, por problema financeiro, por problema de conflito. Isso é caminho da salvação. Quem se vangloria de que não purifica? Eu não sinto nenhuma dor de dente. Eu não tenho uma gripe. Coitado. Tenho pena de pessoa que não tem uma gripe. Porque a hora que vier a purificação, a pessoa não resiste e parte para o mundo espiritual. Você vê que nós tivemos aquela doença em 2020, não vou nem falar o nome. Quantas vidas ceifou? Porque normalmente pessoa que não está habituada a purificar. Não sai, não espere, não bota nada para fora. Aí quando vê uma coisa forte, pum, leva a pessoa para o mundo espiritual. Eu também tive. Mas eu arriei, fiz igual o bambu, né? Na tempestade. Arriei, mas levantei. Né? Purifiquei, sofri, quase que eu morri. Mas graças a Deus estou aqui. Graças ao Jorei. Recebendo o Jorei, minha imunidade voltou, sangue fortaleceu e eu consegui ultrapassar. Então, assim, verdadeiro caminho da salvação são as palavras de Meixo Sama. É preciso ler, compreender e pôr em prática para salvar as pessoas, para salvar nós mesmos e salvar a nossa família. Certa vez uma pessoa falou para Meixo Sama: mestre, eu não quero ir para o inferno, mas eu vou caminhar pessoas para o paraíso. Meixo Sama respondeu: eu não penso igual a você. Eu vou salvar as pessoas e levá-las ao paraíso, mesmo que para isso eu tenha que ir para o inferno. Não importa que eu vá para o inferno, desde que eu consiga salvar as pessoas. Então, e Meixo Sama disse: a humanidade estará salva quando o meu sentimento encontrar ressonância no coração de toda a humanidade. Então, esse pensamento de Meixo Sama, eu quero salvar a qualquer custo, mesmo que eu vá para o inferno, é o que a gente tem que ter no nosso coração. Para poder, mesmo que eu vá para o inferno, mas desde que eu consiga levar a pessoa para o paraíso, para o céu, para Deus. Então, nossa dedicação é essa. É seja altruísmo, né? Somando virtudes, não importa o que aconteça com a gente. O importante é que melhore para o outro. Igual que o Meixo Sama dá exemplo da bacia com água. Que você puxa a água, ela sai fora. Quando você puxa a felicidade para você, ela vai embora da tua vida. Quanto mais você buscar a felicidade e puxar para você, mais ela sai. Então o Meixo Sama ensinou: melhor empurrar a água, que ela sai de lá e vem para cá. Você empurrou a felicidade para o outro, a felicidade retorna para você. Isso é básico como ensinamento. E nós, messiânicos, muitas das vezes esquecemos de que a gente precisa tornar feliz o nosso semelhante. Primeira vez. Então, nesse salmo, Meixo Sama, também forte, mas esclarecedor. Somente eu.
Olha como isso é forte e profundo. Aqui depende de fé. Nível. E fé tem nível. Fé tem nível. Um tem nível assim, outro médio e outro nível aqui. Certa vez conversando com uma pessoa, messiânico também, messiânico antigo, perguntei para essa senhora: a senhora já tem altar em casa? Altar do lar? A senhora é tão antiga na igreja? Não, não tem não. E por que a senhora não tem? Não se põe foto de morto na parede. Falou assim para mim. Fiquei chocado. Porque Meixo Sama já partiu, não está mais nessa vida. Ela tem medo de botar na parede da casa dela e causar algum mal. Eu boto a foto retrato de família que já foi, né? E como que eu... E o que eu tinha para dizer para ela? Eu não podia falar nada. Eu falei, ela decidiu isso na vida dela. Ou seja, é o nível de fé dessa pessoa. É assim que ela vê Meixo Sama. Meixo Sama é legal, Meixo Sama é bom, mas ele lá na igreja. A minha casa não. E Meixo Sama deixa bem claro, quem não tem altar em casa, o seu lar é trevas. É trevoso, não tem luz. Minha casa tem muita luz. Tem gente que fala assim, né? Minha casa é iluminada. Não tem luz. Chama-se Rei Kai. Rei Kai é o mundo espiritual do lar. E aonde não está entronizada a imagem da luz divina, e Meixo Sama, não tem luz. Não tem. Então Meixo Sama deixou isso bem claro. Quem é membro, pode ser antigo, pode ser pouco, precisa entronizar. Ele diz, você só entra no portão da fé quando você entroniza o altar. Mas você não entra ainda na sala da casa, mas entrou no quintal, quando você entronizou o altar. Se você não entronizou o altar, você nem adentrou o portão da fé. Você está na calçada ainda e acha que está dentro. Não é assim? É a mesma coisa que as pessoas falam, eu vejo muito messiânico falar, que se refere aos antepassados da família como se todos estivessem salvos e muito elevados. E não é assim. Nós precisamos lutar por eles, né? Por isso que a gente entroniza Mitamaiá, Butsudan, para orar pelos ancestrais antepassados, orar na igreja, no Soreixa, para salvar a nossa linhagem. Porque a gente sabe que alguns dos antepassados nossos ainda não estão num bom nível. Mas a gente está lutando, orando, dedicando, estamos aqui recebendo luz e eles recebem também. É a nossa luta diária, para que eles se elevem, né? Mas o melhor sufrágio, que Meixo Sama fala, é o servir a obra de Deus. Que aí você puxa toda a sua linhagem quando você está servindo a Deus. Fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje. Estamos assistindo culto, assistindo palestra. Com isso a gente está puxando nossa linhagem, que ainda estiver baixa, para um momento mais acima, mais elevado. Então Meixo Sama falou, somente eu fui encarregado pelo Supremo Deus. Isso aqui não tem dúvida. Ele disse, somente eu fui encarregado pelo Supremo Deus e salvarei o mundo. Ele não titubeou, ele afirmou, eu salvarei o mundo. Por isso que o nascimento de Meixo Sama, né, o natalício dele, é tão importante. Porque se Meixo Sama não viesse ao mundo, a humanidade não seria salva. Eu sei que minhas palavras hoje estão bem rigorosas, mas eu preciso falar. Eu preciso dizer isso, para que as pessoas não fiquem iludidas e não fiquem com dúvidas. Então ele disse, eu salvarei o mundo. A bola de luz que possuo cresce, ampliando-se com a passagem dos dias. Meixo Sama possuía a bola de luz na barriga, e essa bola de luz irradia a luz de Deus, luz da salvação. Somente ele possuía essa bola de luz, aonde Deus tomou assento, Deus mirou com o homem Kami, tomou assento na barriga de Meixo Sama. É outra coisa que a gente precisa ter consciência. A bola de luz que possuo cresce, ampliando-se com a passagem dos dias. A bola de luz de Meixo Sama, enquanto ele estava na Terra, ainda era limitada. Ele mesmo afirmou isso, porque o corpo físico atrapalha.
né? E um repórter, um jornalista, virou para ele e falou: quando o senhor morrer, essa luz vai ser extinta. O senhor faz caligrafia, escreve o Ricário, caligrafia de imagem de Deus, e essa luz vai se acabar quando o senhor for embora. Meisama, negativo, é o contrário. Quando eu for para o lado de lá, não tem mais corpo físico para atrapalhar. Essa luz vai irradiar muito mais. Aí ela não tem barreira, ela vai envolver o mundo inteiro. Então, essa bola de luz cresce cada vez mais e finalmente envolverá o mundo. Então, quando essa luz já está envolvendo o mundo, por isso Meisama falou: homens, vinde a mim. Ele não falou para ir a outra pessoa, ou outro fundador, outro religioso, outro... Não falou nada disso. Ele falou: vinde a mim. Abram os olhos, que o paraíso se aproxima. Então nós temos que agora, nesse momento, abrir os olhos. 2025 está chegando. Cada ano é uma espiritualidade diferente, uma energia diferente. O planeta está purificando, o mundo está purificando. Como que eu não preciso falar, vocês acompanham. E nós temos que estar preparados para essa purificação em âmbito global, mundial. Por isso Meisama falou: primeiro virá o horror, depois virá o pavor e depois a luz. Temos que estar prontos, temos que estar preparados. Numerologia 9. Sim, número 9, que é Miroku. Ou Canon, né? Número 9. Tá, Canon. Deus. Então, só que as pessoas acham que é número de Deus. Então é bom, né? Deus é tão bonzinho. Não. Número 9, para quem não sabe, que representa Deus, Miroku, é o número de purificação. É um número forte, severo. Significa que vai ser rigoroso. Limpeza geral. Limpeza geral. Então, o número 9, ele é um número de limpeza, de expurgo. Ou seja, tornar límpido como cristal. E Meisama ensinou que o mundo vai se transformar numa bola de cristal. Imagina o mundo ter que se transformar numa bola de cristal. Cristal é límpido. Vai ter que limpar a sujeira. Faz ligar da STF. Quanta sujeira nós temos para limpar? A gente sabe. Nosso Brasil e outros países e o mundo. É muita sujeira para limpar. E vai limpar. Não tem como. O que a gente pode fazer é as nossas orações, os nossos salmos, para amenizar. Purificação que eu tenho da natureza. Para amenizar. Mas, principalmente, a natureza, ela está reagindo pouco a pouco. Mas vai chegar no ápice. Né? E não tem o que fazer. Né? Nós já não podemos nem ficar com medo de perder os nossos corpos físicos. Mas é necessário. Toda essa limpeza, tudo isso que está acontecendo. E no dia a dia, o que a gente pode fazer no dia a dia? Jorei. Ministrar jorei, fazer oração no altar, pedindo a Deus que amenize, para que as purificações a gente possa suportar e aguentar. Porque muitas das vezes nós somos humanos e a gente é de carne e osso. Dá sabedoria para lidar com a situação. Exatamente. Ter sabedoria. Então, nós temos esse conhecimento. Mas, por exemplo, eu tenho contato, vocês também têm, com outros religiosos que nem fazem ideia. Eles não sabem. Ou seja, eles estão iludidos. Né? Eles não sabem o que vai acontecer. Alguns falam que o planeta Terra está passando por uma fase de regeneração. Sim. Alguns falam isso. Sim. Então, assim, na verdade, a gente só consegue enxergar o negativo.
Então a gente consegue enxergar catástrofe, doenças, guerras, conflitos. Isso a gente enxerga porque é visível. Mas tem outra coisa que não está visível, mas que está paralelo. Construção do paraíso, construção do reino do céu aqui na terra. Está sendo construído. Só que a gente não está percebendo, que é sutil. O que é de Deus é muito sutil. É leve. Né? Você não percebe. Mas Meixo Sama nos ensinou, tem até poema que ele fala isso, que ao mesmo tempo avança a destruição, mas o martelo da construção está sendo batido. Ou seja, o paraíso está sendo construído. Só que a gente não está percebendo porque o lado negativo é mais forte e a gente sente mais. Mas nós não temos percepção para sentir o que é divino, que está sendo paralelo, está vindo também junto. Juntinho. Né? O lado forte, purificação, e o lado da luz está vindo. A luz baixando no planeta. Daqui para frente, né, quando chegar esse momento, é como assim, hoje em dia a gente vai rezar, se você for rezar o Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso não vai estar mais no céu. Vai estar na terra. Ou seja, Deus mirou, está baixando na terra. Mundo divino está baixando aqui. Tem muita gente reencarnando, né? Esses espíritos estão reencarnando. Está vindo diferente, né? Está uma velocidade, E um relato muito grande de crianças autistas demais. então, quando é assim, autismo está preso, está entre os dois mundos. E de criança também. Está lá e cá. Com muita prematuridade, muita prematuridade, muito hospital, sim. Pois é. Então, como essa frequência está baixando, essa luz está baixando, isso é frequência de céu. Você imagina você botar a mão num transformador de energia no poste na rua. O que acontece? Você vai ser tostado, vai ser morto ali, não vai sobrar nada de você. Vai te torrar. Por quê? A vibração é alta. Então, essa vibração é que está baixando aqui. Vibração a nível de céu, nível de paraíso. Então, nós temos que nos adaptar a essa frequência. Por exemplo, nós estamos aqui, em frequência, vibrando. E a outra frequência é aqui. Se você não se aproximar dessa frequência aqui, você não vai aguentar. Por isso que muita gente fica doente. Por isso que fica doente e parte para o mundo espiritual. Porque você tem que aumentar a sua frequência para chegar nesse nível aqui. O planeta está indo para a quinta geração, né? Dimensão. E a humanidade está na terceira. Então precisa subir a vibração. Como que faz isso? Precisa estudar ensinamento, aprofundar, ministrar jorei, dedicar, praticar a fé, aumentar a sua consciência, ampliar a sua consciência. Quando você amplia a consciência, você vai subindo sua espiritualidade. Não tem como salvar a pessoa se ela não mudar a espiritualidade dela. Não é só ministrar jorei. Você ministra jorei, fiquei curado de uma doença, tá bom. E agora, você vai fazer o que da tua vida? Não, depois eu volto se eu tiver outra doença. Gratidão, Zé. Não, você foi curado. Tem que se entregar para a obra divina. Sua vida não lhe pertence mais. Você ia morrer. Eu já tive alunos que foi curado de câncer. Câncer no pulmão. Se dentro de orei, ficou curado. Foi fazer aula comigo. Só que ele não queria se entregar para Deus. Eu chamei a atenção dele. Você precisa se entregar a sua vida para Deus. Se dedicar à obra divina, de corpo e alma. Esqueceu o resto. Aí ele, mas não quero fazer isso não. Porque, assim, apego à matéria. Eu falei, então, você pode repurificar, viu? E Meixo Sama me ensina que a repurificação é pior do que a purificação. Que quando ela vem, ela já vem para arrasar com a pessoa. Ele não aceitou a orientação. Eu falei, quem está orientando é Meixo Sama, não sou eu não. Está no ensinamento. Você precisa se entregar. A sua vida foi salva, não lhe pertence mais. É só para Deus. Você pode ter seus momentos. Mas você tem que se entregar para a obra divina. Dedicar e salvar muita gente. Porque você teve a vida salva. Qual motivo Deus ia salvar você? Porque você é bonito? Porque você tem olhos azuis? Ou porque você é rico? É por isso. Deus nos salva para que a gente se torne útil. Eu também, quando cheguei na religião, cheguei na fé messiânica,
tinha depressão, jovem ainda, com depressão profunda. Recebendo Jorei, aquilo foi mudando. Eu estou aqui hoje, 39 anos depois. Estou vivo. Então, é motivo de gratidão. Então, eu preciso me entregar para a obra de Deus, porque eu tive a vida salva 39 anos atrás. Pode fazer uma dela? Pode. O senhor falou que próximo, né, o turismo, né, o momento que a gente está passando, o Meixo Sama tem uma máxima esse pensamento tão curto, mas de uma profundidade de altruísmo que ele fala. Quem ama a vida e ajuda o próximo será protegido por Deus onde quer que você esteja. Exatamente. É isso aí. Isso, acho que o momento é básico para isso. Né? Básico para isso. Você falou a coisa certíssima. Aí a gente vê, eu estou purificando, estou com problema de saúde. Mas aí você sente a proteção de Deus. Nos momentos de dificuldade, mesmo você passando coisas em família e tudo, não, realmente eu estou protegido. Né? E é um momento de egoísmo, porque assim, eu estou purificando, então, se eu estou purificando, por que eu vou ajudar o outro? E o egoísmo, nu e cru, né? Nu e cru. Então, exatamente. Nós precisamos sentir essa proximidade com Deus, intimidade com Deus. A gente precisa sentir isso, que muita gente não sente. Né? Muitas pessoas às vezes vão buscar orientação do ministro, vão buscar proximidade com Deus com o ministro. Mas ela mesma não tem, porque ela acha que o ministro tem proximidade e ela não tem. Eu, quando eu fui responsável de igreja alguns anos atrás, me chegou um caso de uma criança de 2 anos, um menino de 2 aninhos, que dormia sentado. Ele não podia deitar, porque ele sufocava, podia morrer. Então ele só dormia. Imagina uma criança de 2 anos só poder dormir sentado, para poder respirar. Ele tinha um problema no esôfago aqui. Aí trouxeram até a mim, comecei a ministrar Jorei, cuidar, fui conversar com a família, com a avó. Falei, a mãe, eu quero conversar com a mãe. Aí trouxe a mãe veio falar comigo. Aí, primeira pergunta que eu fiz para ela, que eu pedi para trazer o menino para receber Jorei comigo, todo dia, na igreja. A senhora ministra Jorei dele? Não. Eu falei, então a partir de hoje a senhora comece a ministrar Jorei no seu filho. Aí ela virou para mim e falou assim, não, mas você é missionário da igreja, seu Jorei é mais forte, é o que salva. Então eu não preciso. Falei, negativo, você está pensando errado. O Jorei que salva não é do ministro, não é do reverendo. O Jorei que salva é de pai ou é de mãe. Principalmente da mãe. O Jorei que salva é o da mãe. E você tem que ministrar Jorei. Mas eu não confio no meu Jorei. Eu falei, não estou perguntando se você confia ou não. Eu quero que você levante a mão para o teu filho, em casa. Você vai ministrar Jorei nele todo dia. E aí ela insistindo que não ia, porque ela não tinha essa fé de que o Jorei que ela transmitia ia salvar a vida do filho dela. Ela achava que o meu Jorei que ia salvar. Eu falei, o meu Jorei não vai salvar o teu. É porque o Jorei também não é nosso, né? Nós somos só instrumento, canalizador. Mas assim, o Jorei que eu transmito não vai salvar teu filho. O Jorei que vai salvar teu filho é o seu, é o que você transmite. Mas eu não tenho essa confiança, eu não vou fazer. Eu falei, então tá bom. Não vai fazer não? Fui rigoroso, fui severo. Falei para ela, não me traga mais seu filho aqui porque eu não atendo mais ele, teu filho vai morrer e a culpa é sua. Ela saiu da sala chorando. O pessoal lá na nave olhando, a mulher saiu da sala chorando. Fui até criticado por isso. Mas não me importo se me criticar. Eu quero é salvar aquela pessoa. Aquela criança que não consegue deitar. E eu falei, não me traga mais ele aqui, porque eu não ministro mais Jorei nele. Não ministro mais. E ele vai morrer. Ele não vai viver. Ele vai morrer e a culpa vai ser sua. Ela foi para casa chorando. Naquele dia, que ela foi para casa, saiu da minha sala chorando, com raiva de mim, ela levantou a mão e ministrou Jorei no filho. Com 2 minutos de Jorei, o garoto botou uma gosma para fora, uma gosma branca que estava aqui dentro do esôfago dele, que não tinha botado ainda.
Ele vomitou aquilo, botou para fora, e a partir daquele dia, daquela noite, o menino passou a dormir deitado, sem sufocar. Então, essa criança foi salva pela luz, pelo Jorei. E no dia seguinte, a avó já trouxe o menino para mim e para me contar a história, chorando, emocionada. Quando a mãe saiu do trabalho, foi conversar comigo e foi me pedir desculpa por eu ter sido tão rigoroso e por ela ter sido tão teimosa. Ela falou, muito obrigado, você me deu uma bronca, foi rigoroso, mas graças a essa bronca eu refleti, ministrei 2 minutos de Jorei e meu filho ficou curado. Prestei um relatório para o meu sensei, para o meu superior, relatório por escrito, e esse caso está na minha mente até hoje. Né? Então, assim, foi alguma coisa mirabolante que eu orientei a ela? Algo assombroso? Não. É o feijão com arroz, o dia a dia. Simples. Levanta a mão, ministra Jorei. Eu não acredito que sai luz da minha mão. Não importa se você não acredita. Não importa se você tem fé. Mas eu não tenho fé. Não interessa. Levanta a mão e ministra Jorei. Aí você vai ver o resultado. Se você não ministra, né? Só para encerrar, Reverendo Watanabe, no Japão, foi fazer uma palestra numa igreja e um senhor de 80 anos veio falar com ele e falou assim, reverendo, há muitos anos, eu sou membro muito antigo e antigamente aconteciam muitos milagres e hoje não estão acontecendo mais. Eu já com 80 anos e tal. Aí ele falou assim, o senhor ministra Jorei hoje, nos dias de hoje? Quase não ministro, não, é raro eu ministrar Jorei. O reverendo falou para ele assim, é? Então não tem como você ver milagre. Se você não levantar a mão para ministrar Jorei, por isso que você não vê milagre, você não ministra. Então antigamente você via porque você ministrava Jorei, quando era mais jovem. Mas hoje com idade você não quer ministrar mais, então você não vai ver mais milagre. Então só tem milagre do Jorei se você ministrar. Se você não transmitir luz de Deus, não tem milagre nenhum. Você não vai ver milagre. Não tem jeito. E você não salva ninguém. Salvação tem que ser através do Jorei. Ministra Jorei, cuida da pessoa para encaminhar ela para a luz. Para encaminhar para a ampliação de consciência. Tá bom? Vamos encerrar então. Muito obrigado a todos. E nós vamos fazer oração no Soreisha. Tá bom? Rápido, Cris, vai retirar. Oração no Soreisha. Kakuryo no okami, maori tamae, sakihae tamae. Kakuryo no okami, maori tamae, sakihae tamae. Nagara
Tamachi haemase. Kannagara tamachi haemase. Quaisquer pecados, o Deus do céu e da terra perdoa. Da mesma forma, também os repreende e censura. Os pais provêm o bem-estar dos filhos. O grandioso coração de Deus enche de graças todos os homens. Quando os olhos ergo para a imensidão do céu, medito sobre o infinito coração de Deus. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou pegar a caixinha só aqui. Power on. Retirada das oferendas. Só um minutinho. Encerra-se assim o culto do natalício de Meixo Sama, acumulado com o culto mensal de gratidão da Igreja Sekai Komyo Kyo. Um ótimo regresso a todos. Muito obrigado.